livra-me da síndrome de Lúcifer. Livra-nos, Senhor, da síndrome de Lúcifer. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro, desfaz alianças e vínculos que fiz. Inconsciente ou consciente, asperge teu sangue, livra-me da síndrome de Lúcifer. Livra a tua igreja da síndrome de Lúcifer. Noite que foi traído e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Faze isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebe dele em memória de mim. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Faze isso em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebe dele em memória de mim. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir que Deus fale aos nossos corações, que Ele revele os mistérios que tem dentro de nós, que muitas vezes a gente não entende ou não alcança. E nessa noite a gente tem o seminário que começa, Rejeição, Dor Curável. Eu creio que muitos de nós já sofreu muito com esse sentimento. E o Senhor diz que isso tem cura. E o Senhor vai nos iluminar e nos trazer esse remédio que nos liberta desse sentimento, para que a gente possa servir o Senhor com amor e sem esperar nada em troca. Amém? Isso é o sentimento que tinha na vida do Senhor Jesus, porque o nosso foco é a pessoa de Cristo. Ele não tinha rejeição e foi provado por muitas circunstâncias. E essa mesma natureza que habitava em Jesus
Ele quer transferir para dentro de nós. Só que nós agora temos que buscar, nos empenhar, nos negar, para que Ele transfira esse sentimento, essa libertação, para ver que esse sentimento que perdura dentro de nós, nos traz dor, nos traz sofrimento, é possível viver sem esse sentimento. Amém, irmãos? Então, eu já queria pedir para os calebitas, está passando aqui. Primeiro vamos fazer um oralê, irmãos. Depois os irmãos do louvor, os calebitas, depois o Gregório, o irmão Carlinhos passam aqui, né, para fazer 2 louvores. Primeiro a gente vai ler todo mundo junto, irmãos. João 5. Eu vou lendo aqui e vamos ler todos juntos. O livro de João 5 fala da cura de um paralítico. Amém? Eu creio que o Senhor vai trazer grandes coisas para nos iluminar hoje nessa noite. Amém? João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Amém, irmãos. Amém? Pedir para os levitas, então, passarem aqui para fazer 2 louvores. Amém? E eu pedi para o irmão Milton passar aqui para estar orando também, fazendo a oração inicial, introduzindo a presença do Espírito neste lugar. Todos podemos fechar os nossos olhos e estar orando, irmãos, clamando para que o Senhor venha falar com todos nós. Vamos orar. Amém. Então estamos aqui na casa do Senhor hoje para receber o alimento, para recebermos a cura da nossa alma. Senhor nosso Deus, clamamos pela Tua santa presença agora neste momento, neste lugar. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que Tu acampa com Teus anjos sobre este lugar aqui, Pai, para guardar, Senhor, cada pérola lançada neste lugar hoje aqui, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos acolher com mansidão a palavra que vai ser implantada hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, para ouvir o Teu falar, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Para sermos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que através da autoridade da Tua palavra nós sermos curados, Pai. Curado, Pai, dos sentimentos malignos, Pai.
para que nós venhamos ser purificados da natureza pecaminosa, a natureza que faz nós sofrer, que faz nós se aborrecer, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço que tu venha, Senhor Deus, visitar os corações hoje aqui, Pai, em nome de Jesus, trazendo, Senhor Deus, em nome de Jesus aqui o alimento necessário, Senhor Deus, para essa noite, Pai, para curar as enfermidades da nossa alma, Pai, para curar as enfermidades, Senhor Deus, em nome do nosso coração, para tirarmos o engano e a mentira de Satanás, Pai. Em nome de Jesus, essa mentira, Senhor, que Satanás tem colocado, Senhor Deus, porque Satanás é o pai da mentira. E o Senhor veio para que dê vida em abundância, Pai. Por isso estamos aqui para receber a Tua vida hoje, Pai. Uma vida que não tem rejeição, uma vida que não tem amargura, uma vida que não tem ressentimento, uma vida, Senhor Deus, que não tem maldade, Pai. Uma vida, esperemos por esse alimento hoje, Pai. Esperemos por essa cura hoje aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre nossos olhos, o nosso coração para enxergarmos, Pai. Cura, Senhor, a nossa cegueira espiritual, Senhor Deus, para que nós possamos te enxergar, Senhor Deus, de noite aqui, Pai. Através da Tua palavra, através do Teu falar, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que Tu abençoa cada filho Teu aqui, Pai. Abençoa, Senhor, nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor Deus, ordena com a Tua palavra, toma Teu leito e anda, diz o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos andar, Senhor Deus, alegre, Senhor, e feliz, Pai, porque Tu és o nosso pastor e nada nos falta para nós, Pai. O que ainda falta, Pai, é nós crescermos em vida, Pai. E assim hoje Tu vai limpar o nosso coração, Pai, que Tu venha estar, Senhor Deus, em nome de Jesus, trazendo, Senhor Deus, todo, Senhor, o suprimento nessas ministrações agora desse seminário que Tu trouxe para esta casa, Pai. Que Tu nos abençoa, Senhor Deus, que Tu venha transformar, Senhor Deus, nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Transformar, Senhor, o nosso viver, Pai. Transformar, Senhor, o nosso falar, Pai. Transformar, Senhor, nossas atitudes, Senhor Deus, em nome de Jesus. O nosso sentimento, Pai. O nosso caráter, Pai. Em nome de Jesus, opera, Senhor Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas que for necessário, Pai. Em nome de Jesus, através desse seminário, Pai. Que Tu traga unção do Espírito, Pai, para este mover aqui, Senhor, desse seminário aqui, Pai. Que Tu traga aqui, Senhor Deus, abrindo, Senhor, os testemunhos, Pai. Abrindo os mistérios do Teu coração para cada um de nós, Pai. Amém. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me à rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, torre forte contra o inimigo, pois tem sido um refúgio para mim, torre forte contra o inimigo. Habita
aquele que crê. Ser Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Pedro quis andar sobre as águas, pouca fé afundou. Mantenha os teus olhos em Jesus. Mantenha os teus olhos em Jesus. Provérbios 23:7. Manancial, para mais um louvor. Convidar a Marli também para estar acompanhando o louvor aqui. Provérbios 23:7. Vamos juntando esses versículos, irmãos, que no final eles todos juntos dão um alimento bem sustentável. Provérbios 23:7. Por quê? Como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor. No esconderijo do Altíssimo,
Amém. Muito obrigado. Podem assentar-se. Essa primeira mensagem, irmãos, ela fala sobre o amor de Deus. Eu queria aqui em Gálatas 5, Gálatas 5, 22. Vamos ler essa passagem aqui, irmãos. Fala sobre os frutos do Espírito. Amém? Vamos repetir então? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? A rejeição, um sentimento que nos aprisiona. Eu digo isso com experiência, irmãos, que isso é um mal incontido dentro de nós, é um sentimento que nos aprisiona e nos traz sofrimentos. Porque a gente faz planos e cria estratégias para ser reconhecido. E muitas vezes a gente se frustra com pessoas ou com coisas. E Deus não criou o homem para encontrar esses frutos em pessoas ou em coisas, porque ele é um fruto do Espírito. E a nossa alma, ela tem uma carência, ela tem rejeição, ela é carente. Porque Deus criou esse espaço para habitar o Espírito de Deus e guiar o homem. Essas duas últimas mensagens que nós tivemos no Culto Mundial e o Café com Cristo na quarta-feira, eles abordaram alguma coisa sobre isso, irmãos. Né? E essas mensagens, nós vamos ter 5 mensagens aqui que vão abordar muitos assuntos sobre a rejeição. Mas nós não podemos ficar só com isso que vai ser falado aqui, irmãos. Se a gente realmente quer se libertar e conhecer verdadeiramente o amor de Deus, a gente tem que se aprofundar. A gente não pode ficar só no que eu vou receber aqui. Porque Deus, ele tem uma capacidade infinita de se revelar para nós. E quão difícil é eu descobrir o amor de Deus. Eu levei anos da minha vida achando que Deus não gostava de pessoa pobre. Imagina, eu não tinha condições financeiras. Passei até os 20 anos da minha vida morando mal, comendo mal, me vestindo mal, tudo mal. Mas depois, Deus deu uma elevadinha na minha vida natural. Mas só que Deus não deu aquela largada assim, porque senão a gente se perde. A gente não tem um controle sobre esses sentimentos, como falou aqui, né, que nós devemos ter o fruto do Espírito, domínio próprio. A gente não tem esse domínio. Por quê? A gente é governado por circunstância. Às vezes, conforme é a circunstância que está na nossa vida, assim é o nosso humor. Né? Se tu é rejeitado, tu pensa que ninguém gosta de ti, tu pega... São 2 caminhos, até foi falado essa semana, né? Que a rejeição, ela te leva para 2 caminhos. Suicídio ou homicídio. Hein? Quem já não passou por isso ou até pensou nisso? São coisas muito sérias, irmãos. A gente acha que esses 2 caminhos aí que nos levam, uma coisa, pode ser, pode não ser. Isso é uma realidade. E Deus nos chamou, irmãos, para nos libertar desses sentimentos.
Deus quer colocar esses frutos do Espírito. Quando eu conheci o amor de Deus, eu comecei a desfrutar desse amor. Eu vi que Deus ele não rejeitou ninguém aqui na terra, irmãos. Ele rejeitou Lúcifer, que queria ser Deus, ser mais que Deus. E esse ser foi rejeitado e expulso da glória inacessível. Deus rejeitou ele. E ele, pela rebelião, implantou esse sentimento dentro de todos nós. Isso habita dentro de nós, a rejeição. Mas quando eu toco no amor de Deus, que eu começo a descobrir, eu passo a ser liberto. Eu vejo que se Deus não tivesse me resgatado, eu não ia sentir esse amor. Mas eu sei que, olha após a decisão de eu me batizar, Deus já me dá 3 presentes que eu não faço nada para ganhar. Me dá perdão pelos meus pecados, me dá filiação e vida eterna. E aí eu começo a contemplar da onde que veio isso, na pessoa e na crucificação de Cristo. Eu começo a entender o que Deus produziu na pessoa de Cristo, pelo sofrimento, pela crucificação, pela morte, para poder colocar o Espírito dentro do homem. Porque Deus tinha se afastado lá no Éden, né? Eu não vou ler porque não dá tempo, mas a gente tem que pegar Gênesis 1 e Gênesis 2 e meditar. Tudo que Deus preparou e deu para o homem. Mas Deus também deu outra coisa para o homem, chamada livre-arbítrio. E o homem usou esse livre-arbítrio para viver uma vida independente de Deus. E isso está provado que o homem não tem capacidade para viver sem Deus. Porque qualquer circunstância que acontece na nossa vida, a gente ou se intoca ou se enaltece. São outros 2 caminhos. Ou tu te rejeita, te enfurna dentro de um quarto, ou tu te exalta, né? Te sente poderoso, às vezes até pela circunstância financeira ou outras questões, né? Mas isso tudo são caminhos enganosos. Ah, mas eu ser bem-sucedido. Às vezes, irmãos, isso enaltece o homem e o homem anoitece com o que tem e amanhece sem nada. E aí? Lida com esses sentimentos. Quem sabe lidar com isso? Às vezes tu perde um familiar, ou às vezes uma pessoa que tu ama, que tu queria para a tua vida, te rejeita, não te quer mais. Como lidar com esses sentimentos? Só olhando para Jesus e buscando Ele. Mas eu digo, irmãos, eu fui enganado por muitos anos com esse sentimento, achando que eu tinha que escolher uma pessoa e ela tinha que me amar do jeito que eu queria e eu tinha que ser bem financeiramente. Isso era estratégia que o diabo coloca na nossa mente para a gente fazer sofrer, porque o mundo dita regras de coisas que nós talvez não vamos alcançar. Mas para que nós queremos ditar coisas e às vezes lutar, brigar, batalhar e muitas vezes matar? Essa semana eu vi uma reportagem. Amor não correspondido, foi lá e matou a pessoa. Mas onde é que está escrito que a pessoa tem que querer o outro? Eu fui aprisionado com esse sentimento também, irmãos. Mas que miséria o homem vive. Que miséria. Para ele ser feliz, ele acha que ele tem que ter poder, ser bem-sucedido financeiramente e escolher a dedo uma pessoa que queira ele do jeito que ele desenha. Que miséria, irmãos. Isso são sentimentos que aprisionam
uma sociedade. E hoje a gente vê essa loucura destruindo um povo. E Deus, pelo seu grande amor, Ele nos trouxe para a sua casa, nos perdoou, nos deu vida eterna, e agora quer libertar a nossa alma, limpar a nossa alma, para Ele poder fluir esses frutos do Espírito. Mas para fluir amor, não é um amor natural, carnal. Aí a gente pega lá 1 Coríntios 13, não vou abrir, né, porque não está em pauta isso aí, mas são coisas que se tu anotar, tu pode ir lá ver como é que é o amor de Cristo. Ele não sofreu por nós? Sofrimento, né, para demonstrar o amor de Deus. Porque se Deus quisesse, irmãos, Ele teria feito como ele disse que ia fazer lá em Gênesis, quando Ele encontrou Noé, né? Fulminar a raça humana, porque o seu coração era maligno. E Deus disse assim, não, ainda achei Noé lá que ainda dá para aproveitar, vou dar outra investida. Não é assim? E aí aquilo foi indo, depois Deus providenciou a salvação em Cristo. E agora temos no final dos tempos, finaleira dos tempos, e as pessoas não se dão por conta que todos os sinais estão aí. Porque Deus não vai deixar isso se alongar muito, porque a sociedade já apodreceu. Já apodreceu, irmãos. O amor se terminou. O respeito, o temor a Deus não existe mais. Irmão, eu tenho tanta gratidão no meu coração por Deus ter me chamado assim, que tudo que eu fizer hoje é impagável. Hoje eu sinto o amor de Deus. E hoje trabalho, batalho. Mas eu vejo que não é essas coisas que me dão um suporte emocional, espiritual. Não é, irmãos. É isso aqui, ó. Vivendo o que está escrito. Mas a gente peca, a gente erra, a gente falha. Amém. Mas existe o quê? O sangue para nos purificar, para a gente poder pedir perdão. Amém? Vamos aqui em Hebreus 5:8. Que isso aqui a gente também está aqui. Hebreus 5:8. Amém? Vamos lá? Vamos repetir? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Mas então eu vou sofrer para obedecer, sim. Porque tudo que nós aprendemos, que o mundo colocou dentro de nós, muitas coisas não são verdadeiras. São mentiras. E Deus quer tirar isso dentro de nós, quer colocar a única verdade, a sua natureza. E para implantar isso dentro de nós, irmãos, traz sofrimento. Por exemplo, hoje, quem teve um dia cheio de trabalho, teve que se negar para vir aqui. Quantos foram vencidos pelo cansaço e não conseguiram vir? Então, para mim, a obediência, obedecer, para aprender a obediência, vou sofrer. Amém? Aqui, Deus quer nos libertar, irmãos, do orgulho, da soberba, da vaidade, da autossuficiência. Então o homem, ele se acha autossuficiente hoje. E isso, de uma hora repentina, pode nos trazer perdas. E isso nos traz sofrimentos, porque a nossa alma ainda é doente. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele disse que ele perdeu tudo. Eu às vezes me ponho na cena que ele era um judeu, que estudou, que aprendeu,
E ele estava se preparando para ser sacerdote, depois sumo sacerdote. E Jesus disse assim: tu está muito mal enganado. Vou ter que te derrubar desse pedestal que tu está. Vou ter que te libertar dessa cegueira. Porque, irmãos, a rejeição ela traz uma cegueira para nós. Ela não deixa a gente enxergar os benefícios de Deus. Outra coisa, irmãos. Deus sempre usa pessoas para nos beneficiar, nos ajudar. E às vezes a gente rejeita. Eu digo isso porque eu vivi isso. Pessoas querendo te auxiliar, te amparar, te ajudar. E aquele sentimento de rejeição não deixava. Não. Depois essa pessoa vai querer o quê? Vai ter um custo isso. Né? Engano, mentira. Depois que eu descobri que era o diabo que me enganava, eu disse: a partir de hoje, deu para ti. Hoje, nós nos separamos. Quando alguém quiser me ajudar, me beneficiar com algo que eu estou necessitado, dá para cá. É Deus. É Deus que está te beneficiando, não é aquela pessoa. Porque a palavra diz que Deus toca no coração das pessoas. Ah, irmão, isso foi tão libertador para mim. Porque eu já tinha sofrido muito. E Deus, às vezes, nos ampara, nos ajuda por meio de pessoas. Mas não quando eu uso de manipulação também, né? Não é para a gente sair manipulando para os outros me ajudar. Isso também não é de Deus. Isso também é do inimigo, né? Eu tenho que orar, porque às vezes eu penso assim: fulano tem recurso, fulano ganha bem. Eu vou lá dar uma churumingada, ver se não cai alguma coisa. Manipulação. Esse espírito de rejeição, irmãos, ele se dissemina sai para outros lugares. Para te mentir, para manipular, para exigir coisas, né? Ou às vezes tu dá esperando receber em troca. A rejeição, ela desencadeia muitas coisas, outros sentimentos. Né? O que Deus quer produzir dentro de nós, irmãos? Esse amor genuíno, um amor fraternal que não espera nada em troca. Quem tem um amor fraternal, ele só sente prazer em dar, só dar. Ele não espera receber nada. Mas às vezes, irmão, quando a gente não está curado, a gente dá uma coisa e fica pensando: que será que a pessoa vai me dar? Que será que eu vou ganhar? Isso é comércio. Isso tinha no coração de Lúcifer. Deus disse assim: ó, sai daqui. Meu reino ninguém fica desse jeito. Né? Deus quer pessoas fiéis. Acho que é 1 Coríntios aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. É 1 Coríntios 4, versículo 2. Vamos abrir ali. Primeira Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Fidelidade. Sim. Aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que Deus nos ordena, aquilo que é mandamento do Senhor, a gente tem que ser fiel. Muitas vezes, irmãos, a gente passa anos na igreja e Deus não consegue encontrar isso dentro do nosso coração. Porque a nossa vida racional ela ainda é muito forte. O amor ao próximo.
Quando eu entendi dessa maneira, que eu tinha que amar o próximo, e eu disse para Deus que isso eu achava impossível. E eu abri o grupo familiar na minha casa, para mim poder aprender isso, e de ver e de enxergar o quanto as pessoas precisam de Deus. Elas estão enclausuradas às vezes dentro de casa, e se tu ir lá fazer um convite, vamos na igreja, eles têm repelência pela palavra igreja. Crente, eles não querem, porque tem maus testemunhos. Mas se tu abrir o grupo familiar na tua casa, acolher os teus vizinhos, teus amigos, teus familiares, isso é a coisa mais rica que Deus deu. E não tem ninguém incapaz de fazer um grupo familiar, irmãos. Ninguém. Porque Deus nos deu tudo nessa casa. Antes nós estávamos aqui intercedendo pelo seminário. Deus nos deu uma palavra ali, em 1 Crônicas, acho que era 22, 23, por ali, né? A preparação do templo. Deus deu tudo para preparar o templo para habitação lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento o templo somos nós. E Deus já nos deu tudo. Mas às vezes a gente leva anos e não abre a casa para um grupo familiar. Às vezes tem um vizinho do teu lado, da tua casa, tomado desse espírito, e o fim dele vai ser o suicídio. Aí tu vai ficar com o cabelo em pé. Eu estou dizendo isso não é para coagir nem amedrontar ninguém, irmãos. É porque eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Com um familiar meu. Achava que Deus é religião. Esse modelo, não quero. Mas isso é um modelo que Jesus trouxe. Como é que eu não vou querer? Um guri de 17 anos. Tinha uma namoradinha, a namoradinha mandou ele, chegou em casa, se pendurou no banheiro. A mãe dele saiu os gritos, quem é que foi tirar ele lá? Foi meu irmão, mas já não adiantava mais. Um guri de 17 anos. Na frente da casa. E irmãos, o nosso coração às vezes está endurecido. Mas às vezes tu pode te surpreender com a notícia dessas. Porque a gente, irmãos, é muito racional e muito duro de coração. Quando eu soube que Deus estabeleceu esse modelo, irmãos, e nos deu tudo. Não tem como tu dizer, eu não posso, eu não sei. Eu tinha 3 meses, eu já fazia o grupo familiar na minha casa. Ajudar os vizinhos, amigos, e quantas pessoas bateram lá, irmãos, com crise de ansiedade, no desespero. Senta aí, vamos botar óleo e vamos orar. Orar e fazer hora-lê, porque isso aqui lava. Pegava o livro das orações doutrinárias e até aquela pessoa sair estabelecida, restabelecida, calma. Então, um grupo familiar, ele é um socorro para os teus vizinhos, para os teus amigos, para quem Deus levar lá. Às vezes tu chega lá, a pessoa, não, mas lá tem um ponto de cura. Lá tem um postinho de saúde espiritual. Eu vou lá, né? E eu creio que Deus vai mover o coração de muita gente, irmãos, porque Deus quer ganhar uma cidade, a visão de Deus é ganhar a cidade inteira, com um modelo só. Não isso que nós vemos aí, religião e disputa, e o homem que que quer ser exaltado, né? Lamentações 3.
22 e 23. Vamos ler 3 versículos aqui, até o 24. Lamentações 3, 22. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Amém? Quando a tua alma, deu-se a porção da tua alma, acabou a tua rejeição, acabou essa dor, acabou esse sofrimento. Tu não vai precisar viver na miséria, mendigando atenção. E se alguém te rejeitar, tu ainda vai ter desejo de orar e abençoar aquela pessoa. Assim que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa eles nem sabem o que estão fazendo. Mas tu não vai ter esse versículo só na tua boca, tu vai ter de experiência, porque tu vai ver Deus sendo a porção da tua alma. Amém? E quando isso acontecer, irmãos, tu vai ver que tu não precisa de coisas naturais para ser feliz. Tu vai querer esses frutos do Espírito que Cristo quer transferir aqui para dentro. Amém? Nós vamos aqui em 1 Coríntios 1:9 também. Primeira Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, irmãos, nós fomos chamados para a comunhão com Jesus. Então isso quer dizer que a minha alma não necessita de comunhão externa. A gente vai ter comunhão externa com os irmãos, mas não vai ser um déficit aqui dentro. Se tu não me der atenção, se tu não me elogiar, porque muitas vezes a gente, irmãos, passa até despercebido, às vezes na rua, ou até aqui dentro, e não cumprimentar uma pessoa. Já brota aquele espírito de rejeição. Porque fulano não me cumprimenta. Eu já vi muito isso. Mas tu foi chamado para a comunhão com Cristo. Se ele não te cumprimenta, o problema é dele, o problema está nele. E daí tu ora por ele e abençoa a vida dele, e muitas vezes tu vai lá ver, ou vai lá dizer, ô irmão, o que houve, o que aconteceu? Não houve nada. Aí tu vê quem é que está te enganando, para te afundar de novo lá naquele espírito de rejeição. Amém? Nós vamos ir para outro tema, irmãos. Nós temos que abordar 2 temas aqui. Então, eu creio que a nossa suficiência de amor é Cristo. Amém? Vamos ali, agora o capítulo 2 fala das provações. Vamos abrir em Jeremias 17. Queria dizer para os irmãos assim que o Senhor já me mostrou 2 pessoas aqui também que vão ser usadas. Agora é capaz dos irmãos nem querer vir mais. Né? Mas o Senhor é que convoca, irmãos, não sou eu. O Senhor me mostra fortemente 2 pessoas que vão... Agora eu vou orar para o Senhor dizer qual é que é a mensagem para essas pessoas. Porque essa obra, irmãos, é para todos crescerem. E aqui não tem pregador. Nós só somos um locutor aqui que fala as palavras do Senhor que edifica os irmãos. Não somos mais e nem melhores. Isso aí não é obra do Espírito. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Fala das provações. Bendito o homem que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Esses frutos são aqueles lá de Gálatas 5. Mas como é que as raízes vão estar no ribeiro? No Espírito. Né? A gente tem, irmãos, a gente tem um aplicativo, a gente tem uma editora, e a gente tem mensagens semanais para a gente estar com as raízes sempre no ribeiro. Por que Deus levantou isso, irmãos? Porque Deus sabe que tem dias desagradáveis, dias maus, como a palavra diz, tem muitos dias maus, está lá em Mateus 6:34. Basta o seu dia, a cada dia o seu mal. Então hoje teve coisas más, mas se eu orei de manhã cedo, se eu busquei o Senhor na palavra, as minhas raízes estão lá, as folhas ficam verdes. Eu não vou descair o semblante, não vou ficar triste, vai me acontecer coisas ruins, desagradáveis durante o dia. Posso citar muitas aqui, né? Quantas coisas desagradáveis acontecem no nosso dia. Mas tu orou de manhã? Tá, mas eu estou buscando o Senhor, mas eu dizimo, mas eu oferto, mas isso, e aí a gente se enche de desculpa. Mas Deus quer ver se as tuas raízes estão lá, no ribeiro, se a tua folha fica verde. O que é essa folha verde? Isso é o nosso semblante. Mas aí acontece uma coisa desagradável que eu não gostei, vou chorar, vou me entristecer, não vou querer ir no culto, não vou querer ler a Bíblia, não vou mais para as mensagens. Então tua folha está murcha. Né? Porque Deus não disse que não ia acontecer nada de ruim na nossa vida. Deus não falou isso na Bíblia, irmãos. Não tem. Pelo contrário, Jesus disse, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu venci o mundo. Então está tudo vencido. Agora, nosso caminho é a obediência. Amém? Esse calor também, né? Quando o calor chega, as tribulações. Tribulação não falta, né, irmãos? É na rua, é dentro de casa, é no trabalho. A gente sempre tem a tribulação. Eu custei a pegar isso, né, irmãos? Mas o seguinte é as tribulações externas não fazer mais parte das tuas emoções. Aqui está curado, né? Uma vez teve um irmão que disse, eu acho que depois que eu entrei para essa igreja me fizeram uma lavagem cerebral. Estou cheio de pepino, de problema, e eu não sinto nada. Eu acho que me fizeram uma lavagem cerebral. Não, irmãos, Deus curou a tua alma. A porção da tua alma é Deus. Não é problemas, não é dificuldades. E ele, pois é, irmão, eu estou com muitos problemas e não sinto nada. Eu durmo a noite inteira, isso não me perturba. Eu estou até preocupado com isso. Eu tinha que estar preocupado, estou devendo um monte de funcionário sem receber, estou atrasando meus boletos, não tenho dinheiro para pagar, e eu deito e durmo. O que é isso? O que está acontecendo com a minha vida? A porção da tua alma é Deus, é Cristo. A tua alma está curada, irmãos. Os problemas estão lá fora. E tu vai batalhar para resolver, e Deus vai te dar graça, tu vai resolver. Aquilo não precisa fazer parte dos teus sentimentos. De tu perder o sono, de tu implicar com pessoas, brigar com pessoas. Né? Às vezes tem um nos devendo, a gente já liga, já ameaça, já faz um monte de coisa. Né? Não. Tudo ao seu tempo. Tenha paz. Deus vai tocar no coração deles, tu orar por ele, vai te pagar.
Não é isso? Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Eu sou grato a Deus, porque Deus curou a minha alma. Isso era um saco sem fundo, né? E esse calor, né? Também tem nesse livro aqui que ele faz a gente dar fruto. A árvore, ela precisa de água, precisa do calor, né, para ela poder dar fruto. Aí a gente pensa que as tribulações não faz a gente dar fruto? Faz. Ter paz, ter mansidão. Esse irmão, ele tinha paz, tinha mansidão, mas estava preocupado porque a vida dele não era assim, ele não conhecia esse sentimento. Não, que bom que Deus lavou a tua alma, lavou teus pensamentos, lavou teu sentimento. Não foi lavagem cerebral, irmãos. Isso não te deixou irresponsável, não te deixou isento de pagar tuas coisas, isso não te deixou isento de tu cumprir os teus compromissos. Não. Isso não te deixa isento. Isso te deixa com paz para resolver os problemas. Aí tu ora, tu pede revelação e Deus traz a solução para os problemas. Tu não fica mais nesse engano desses sentimentos, né? Amém, irmãos. Eu senti que o Senhor queria falar hoje, parece que terminou tudo. Para mim, era isso aqui, né? E eu creio que os irmãos receberam alguma coisa, né? E agora orem, né? Eu queria deixar assim, irmãos, para se reunir de 3 pessoas e vocês comentar o que receberam, né? Vamos ficar de pé e se reúna de 3 pessoas, 3 em 3, e compartilhe uns com os outros aí o que vocês receberam, o que o Senhor falou, né? 3 minutinhos. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor acrescentou para alguém mais uma porção.
esse compartilhar. Pedir para o Gregory passar aqui. Vamos orar então, agradecer a Deus, vamos ficar de pé. Peço para fazer mais um louvor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Pedir que Deus produza dentro de nós o espírito da vida, para nos libertar desses sentimentos, porque não fomos rejeitados por Deus. Na cruz e na morte de Jesus, Ele processou o espírito da vida. E Ele disse que esse espírito ia habitar dentro de nós, para nossa alma se render a Ele por amor. Santo é Teu nome, Senhor Jesus. Te agradeço por cada um que ouviu esta mensagem e por aqueles que estão aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus. Tu venha produzir a verdadeira libertação, Senhor. Que Tu venha colocar esse remédio em cada alma, Senhor. A palavra diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para purificar e libertar de toda a injustiça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem, Senhor. Que Tu abençoe cada filho Teu, cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação, pela filiação, pelo perdão e pela vida eterna, Senhor. Sabemos que Tu nos dará um corpo glorificado, Senhor, para habitar contigo. Um corpo incorruptível, Senhor. Porque Tu não colocou o suporte no homem para carregar o pecado, Senhor. Muito obrigado pelas curas, Senhor, que Tu vai fazer nos corações dos meus irmãos, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um deles, Senhor, que eles venham buscar mais entendimento em Ti, Senhor. E que Tu te revele para cada um deles, Senhor. Que a alma deles sejam curadas, libertas, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se a nossa vida, a nossa esperança fosse somente nesta vida, neste mundo natural, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Graças a Ti, Senhor. Graças ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito da vida, que por amor Tu fez habitar em nós, Senhor. Não temos mérito nisso, Senhor, porque ganhamos gratuitamente, Senhor. E a nossa caminhada agora é buscar a Ti somente, Senhor, e Te obedecer, Senhor. Para onde nós colocar a planta do pé, Senhor. As pessoas sentir, Senhor, que Tu habita em nós, Senhor. Que nós não somos legalistas, não somos de nenhuma religião, Senhor. Nós somos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoa cada um, Senhor. Leva eles em segurança para os seus lares. Até domingo próximo no culto, nos veremos aqui. E na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Durante o louvor, já pode abençoar o teu irmão e depois estamos despedidos. Em nome de Jesus. Amém? Vivifica-me segundo Tua palavra. A minha alma
de tristeza verte lágrimas e fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Todo o coração a cumprirei e saberei responder aos que me insultam. Entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei e saberei responder aos que me insultam. Pois confio na tua palavra. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre.